Oi, eu sou Wesley Figueiredo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre fluoxetina, medicamento bastante utilizado desde a década de 70, com indicação formal para o tratamento de transtorno depressivo, transtornos ansiosos, aqui se inclui transtorno obsessivo compulsivo, a bulimia nervosa e também os transtornos do humor relacionados ao período pré-menstrual. O interessante é que o fluoxetina ele age no sistema nervoso central, aumentando a biodisponibilidade de uma substância, um neurotransmissor chamado serotonina. Alguns estudos, vários estudos na verdade, têm relacionado quantidades baixas de serotonina com a prevalência de sintomas depressivos e de ansiedade. Então, teoricamente, o uso de substâncias que aumente a biodisponibilidade da serotonina no sistema nervoso central poderia contribuir no tratamento dessas enfermidades. Entre os efeitos colaterais, destaca-se aí a boca seca, a sensação de amargor de boca seca, que se dá nas primeiras semanas do uso do medicamento e tende-se a assumir com o uso. A gente chama isso de xerostomia, é o termo técnico para a boca seca. Além disso, nós temos também, em alguns pacientes, o aumento da sudorese, visto que a fluoxetina aumenta a biodisponibilidade da serotonina e a serotonina ela é necessária para o funcionamento ou para o hiperfuncionamento das glândulas sudoríparas. Além disso, alguns indivíduos podem desenvolver rubor facial, ou seja, avermelhamento das bochechas, da face, associados a calafrios, aceleramento do coração, e isso pode ser devido ao efeito da serotonina nos vasos sanguíneos, tem um efeito vasodilatador bastante curioso. Além disso, mais raramente, o uso do fluoxetina, principalmente em doses mais elevadas, pode predispor a síndrome serotoninérgica, uma síndrome onde há serotonina em níveis bastante altos por todo o corpo, em toda a circulação, o sistema nervoso central, e o paciente pode ter febre, hipotensão, porque a pressão muito baixa, a pressão muito alta, tontura, calafrio, o rosto pode ficar bastante vermelho, vomitando, com diarreia. São muitos sintomas que incluem até coma, letargia e hiperatividade. É bastante sério, então se você teve uma hiperdose de fluoxetina ou usa múltiplas drogas, entre elas fluoxetina, e apresenta esses sintomas de maneira bastante aguda, pode ir para uma emergência, tá bom? Um serviço de emergência. A fluoxetina ainda pode induzir uma certa fragilidade nos vasos sanguíneos, então é comum que algumas pessoas elas apresentem algumas manchas roxas, algumas estrias roxas pela pele durante o uso do medicamento. Não oferece riscos dessa reação, mas cabe aqui especial atenção para as pessoas que utilizam algumas medicações anticoagulantes, como varfarina, dabigatrana. Continuando, algumas pessoas, durante as primeiras semanas do uso do fluoxetina, apresentam algum prejuízo na capacidade de pensamento, de julgamento, na velocidade de reação. Se você for uma dessas pessoas, o recomendável é que você não tome atitudes como condutor de veículos ou como operador ou operadora de máquinas, que espere até o seu corpo se adaptar ao medicamento e você se sentir seguro o suficiente para voltar ao trabalho. Com relação ao uso do fluoxetina na gestação, o ideal é que você se consulte com um especialista e ele vai pesar o risco-benefício do medicamento, mas a princípio não há estudos mostrando malformação fetal, mas há a chance de transmissão do medicamento pela placenta. O medicamento também pode passar pelo seio no leito materno para a criança, e é por isso que é de bom tom pesar sempre o risco-benefício com o especialista do uso do medicamento durante a lactação. Entre as contraindicações estão as reações alérgicas, menores de 18 anos, porque nesse público ainda não há estudos de grande monta averiguando quais seriam as doses mais adequadas, quais seriam as tolerabilidades e segurança do medicamento. Além disso, os pacientes que utilizem medicamentos que aumentam a quantidade de serotonina no corpo, em particular os inibidores da monoaminoxidase, eles correm um risco, quando em uso ao mesmo tempo da fluoxetina, apresentarem a síndrome serotoninérgica que eu comentei mais anteriormente. Dos imaus, os principais, os mais conhecidos são moclobemina e a tranilcipromina. Então, há uma contraindicação bastante formal já na literatura de que não pode misturar os dois medicamentos. Além disso, existem outros medicamentos antipsicóticos, em particular o meleril, que têm um certo grau de toxicidade cardíaca, que pode ser agravada quando em uso do fluoxetina, gerando arritmias. Então, cabe especial atenção. Além disso, o meleril ele aumenta a disponibilidade da fluoxetina no sangue e a fluoxetina também aumenta a disponibilidade do meleril no sangue. Então, os efeitos colaterais de cada um são potencializados. Dessa forma, o uso dos dois medicamentos ao mesmo tempo incorre em grande risco ao paciente. Por fim, uma pequena parcela dos homens
que usam fluoxetina como antidepressivo ou ansiolítico, eles podem desenvolver uma ereção permanente, né, e dolorosa, que a gente chama de priapismo, ou pode também apresentar redução do orgasmo ou dificuldade para ejaculação. Então, assim, não são todos os homens que vão desenvolver isso, é apenas uma pequena parcela. E mesmo assim, alguns tendem a melhorar com o uso do medicamento por mais tempo. Mas se é claro que for algo muito permanente, pode se trocar por um outro medicamento. Então, é isso, né? Foi uma conversa bastante rápida sobre fluoxetina e seus efeitos. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo se assim vocês tiverem gostado e até a próxima.